Conversa, mais um especialista que aceitou o convite do Almoço de Negócios. Nós temos o prazer e a honra de conversar a partir de agora com o professor José Luiz Souza de Moraes, professor de Direito Internacional. Professor, seja bem-vindo aqui à TC Rádio. É um prazer falar com o senhor, tudo bem? Um prazer é todo meu, é uma honra falar com vocês e os seus ouvintes. Bom, vamos lá. Participam dessa conversa, professor, o apresentador Gui Serrano, o contribuidor do TC aqui, Max Bon e Caio Von Ram. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, professor, é entender como o direito internacional olha para essa atitude do presidente Vladimir Putin de invadir a Ucrânia. Porque, ao que parece, grandes nações aqui do planeta, grandes economias, estavam conversando para tentar chegar a um acordo diplomático. Mas, na madrugada aqui do Brasil, nas primeiras horas da manhã, ali da região da Rússia e da Ucrânia, de maneira unilateral, o presidente russo decide invadir a Ucrânia. Como o direito internacional olha para tudo isso? Olha com maus olhos, né? Apesar de o presidente russo ter declarado o reconhecimento de duas regiões, e a independência de duas regiões que fazem parte da Ucrânia, assim tentando fazer com que não parecesse uma invasão, mas sim a defesa desses territórios separatistas, mas é uma tentativa que a gente percebe que é uma tentativa de burlar as normas do direito internacional público, que justamente impedem a agressão a outros estados, impedem a invasão de territórios de outros estados. Então, assim, o direito internacional ele tem a guerra como última instância de um conflito, devendo os estados, devendo as partes desse conflito, buscarem sempre o caminho diplomático, o caminho amistoso, né, para a solução dos seus conflitos. Jamais a guerra. Né? E a gente vê que o Putin fez não esse teatro, né, de reconhecimento dessas duas regiões como regiões independentes, e assim fazendo com que a entrada de tropas russas nessa região fosse compreendida como a defesa dessa região e não como a invasão de um Estado estrangeiro. Mas nós vimos, né, no decorrer do dia, que hoje, já, pelo menos agora há pouco tempo, nós já tínhamos mais de 30 regiões sendo invadidas no território da Ucrânia. Então, foi um motivo inicial, mas que a gente já percebe que essa tática do governo russo jogou por terra e realmente há uma invasão a outro território de outro Estado soberano. Professor, aqui é o Caio. Dado esse ataque aí, ser em base aí no direito internacional, por parte da OTAN, dos Estados Unidos, da União Europeia, o direito internacional dá aí algum respaldo para alguma resposta? E, eventualmente, se o conflito se escalar mais ainda e realmente tiver que ter outro tipo de intervenção militar, a gente está falando aí de um cenário bem hipotético, bem longe ainda da realidade, mas que eventualmente pode acontecer. Tem também alguma justificativa aí no direito internacional que dá para ser usado? Em 2013, para a invasão da Líbia, o Ocidente usou a responsabilidade de proteger, né, para justificar aí a invasão. Isso caberia neste caso da Ucrânia? Nós temos no sistema internacional, primeiro assim, a OTAN. A Ucrânia, até isso é um dos motivos alegados pelo presidente Putin para tomar essas providências contra a Ucrânia de forma até mesmo rápida, era para evitar que ela fizesse parte ou da União Europeia, que isso é algo muito mais demorado, muito mais complexo, mas que também fizesse parte da OTAN, né, que hoje conta com 30 membros, alguns
muito próximos à fronteira russa, né? Então nós temos a Polônia, a Lituânia, a Estônia, fazendo já na fronteira com a Rússia, e são países membros da OTAN. A Ucrânia não é parte da OTAN. Então, a OTAN não pode, né, legitimamente agir contrariamente a esta invasão, ou pelo menos não tem um interesse jurídico legítimo imediato para fazer isso, né? A gente fala do artigo 5º, né, da Convenção de Washington, que foi a fundação da OTAN, que diz que a agressão a qualquer um dos membros da OTAN legitima a reação imediata de todos os Estados-membros contra o agressor. Como a Ucrânia não faz parte da OTAN, essa reação, a priori, pode não ocorrer, né? É muito pouco provável que ocorra esta reação por parte da OTAN. Mas, do sistema ONU, por exemplo, né? O sistema ONU, você tem possibilidade de haver uma reação militar contra esta invasão, mas também nós não podemos deixar de levar em consideração que quem dá a última palavra para a ação militar no sistema ONU é o Conselho de Segurança da ONU. E justamente a Rússia preside esse Conselho de Segurança hoje, e esse Conselho de Segurança possui alguns Estados-membros que têm um poder muito forte, que é o poder de vetar as decisões do Conselho de Segurança da ONU. Então, tanto a China, que não está apoiando assim, drasticamente a Rússia, mas de uma forma velada está apoiando o governo russo, quanto a própria Rússia, tem a possibilidade do poder de veto, quer dizer, impedindo que o Conselho de Segurança da ONU haja de forma legítima contra esta invasão. Então, ao meu ver, inicialmente, nós vamos perceber aí, graças a Deus, né, nós não temos ainda a noção do que isso pode se transformar, porque a Ucrânia, como eu disse, né, a Ucrânia fica perto, próximo, né, fica na fronteira com países que fazem parte do sistema da OTAN, como a Polônia, por exemplo. A Ucrânia faz fronteira com a Ucrânia, e a Polônia fazem fronteira. E são membros, e a Polônia, como eu disse, faz parte do sistema da OTAN. Nós não temos ideia se pode, no decorrer dessas ações militares, desbordar alguma coisa que obrigue, né, até mesmo de forma política, uma ação mais contundente dos países da Europa e da OTAN contra essa invasão russa. Ao que consta, pelo menos por enquanto, isso parece que não vai acontecer. O próprio presidente da OTAN já demonstrou que não vai haver intervenção por hora, quer dizer, que vai ficar no plano do direito internacional das sanções não militares, quer dizer, essas sanções econômicas que estão sendo prometidas por diversos países, pelos Estados Unidos, pelo primeiro-ministro do Reino Unido, parece que vão tentar coibir uma ação mais drástica por parte da Rússia. Veremos, né? Porque isso já ocorreu antes isso na invasão da Crimeia, já houve isso na invasão da Geórgia, né? Já houve essas ameaças de sanções econômicas quando houve a Segunda Guerra da Chechênia, já há 20 e poucos anos aí, também por Vladimir Putin, mas a gente vê aí os órgãos internacionais com as mãos atadas, pelo menos por enquanto, o que, de certa forma, né, é bom no sentido de que, pelo menos por enquanto, nós não podemos falar aí em uma terceira guerra mundial, uma guerra generalizada na Europa. Mas, de fato, como você está falando, né, é a maior ameaça ao mundo aí
né, de uma guerra mundial desde 1945, sem dúvida nenhuma. E foi muito importante esse comentário que o senhor trouxe, porque aqui na nossa audiência, nos comentários do chat do YouTube, também aqui no nosso WhatsApp, algumas pessoas tinham essa curiosidade, tinham essa dúvida, ventilavam a possibilidade desse conflito envolvendo Rússia e Ucrânia a partir do momento em que você tem outros players, né, Estados Unidos, a própria China, a Alemanha, envolvidas diretamente nesse conflito, nesse embate, se isso seria um gatilho suficiente para desencadear, quem sabe, uma terceira guerra mundial. Portanto, na visão aqui do professor de Direito Internacional, José Luiz Souza de Moraes, não é, pelo menos com o cenário que a gente tem desenhado até esse momento, não é motivo suficiente para que o conflito se desenvolva para essa magnitude de chegar ao patamar de uma terceira guerra mundial. Professor, quero agradecer profundamente a participação do senhor aqui no Almoço de Negócios. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar em outras situações menos tensas do que essa, porque o direito internacional é realmente muito importante, principalmente para quem pensa no mundo dos investimentos, para entender até onde um país pode chegar e, claro, né, que isso traz impacto direto para as companhias, para as empresas desses países. Muito obrigado, professor. Foi um prazer falar com o senhor. Até uma próxima oportunidade. Uma grande honra falar com vocês. Espero encontrá-los de novo. Até mais.